Super-herói não é só aquele que tem máscara, capa e atende por um nome estranho. Este geralmente é um personagem criado por alguém. Saiba que existe super-herói real que veste uniforme e atende pelo nome de policial. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhadinha na reportagem que preparamos para você. Aí você vai entender melhor. Pode mostrar. Muito fogo ao lado. Chutes no portão. Esse vídeo foi gravado pela própria Polícia Militar do Distrito Federal. Quem se esforça para liberar a entrada é o Cabo Teodoro. Ele passava na rua quando viu as chamas. Depois de quebrar o cadeado do portão, bateu de porta em porta para alertar os moradores, que estavam dormindo. 22 pessoas foram salvas. A última delas saiu no colo do herói, uma garotinha de 3 anos. O Cabo Teodoro saiu do prédio com algumas queimaduras de 1º grau e com muitos agradecimentos a receber. A atitude do herói militar nos faz pensar em algumas perguntas. Será que esse tipo de atitude é treinado durante a preparação para o cargo? É dever de um policial se arriscar para salvar vidas? As respostas daqui a pouco. É que antes a gente precisa entender em que parte do artigo 5º se encaixa este caso. Vamos ver. Está lá no inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E para falar sobre esse tema, o artigo 5º recebe a advogada criminalista Cristiane Damasceno e também a psicóloga e pesquisadora em segurança pública Juliana Silva. Obrigada por atenderem ao nosso pedido. Doutora Cristiane, é comum esse tipo de atitude em policiais ou isso é uma exceção? Eu acho que é comum, né? Quando eles se colocam na situação de perigo, como é colocado aqui na reportagem, ou até mesmo em tiroteios, né? Que a pessoa às vezes exime de praticar ali até uma atitude mais impulsiva para poder proteger as pessoas. Então, eu acho que é bem particular da atividade mesmo que eles desempenham. Doutora Juliana, e o policial, ele recebe esse tipo de treinamento de se colocar em risco caso isso seja necessário para salvar a vida de alguém? Faz parte do trabalho policial certo enfrentamento ao risco, isso é uma realidade. No entanto, tem 3 principais critérios que o policial deve refletir sobre na hora de tomar uma decisão. Então, toda ação policial ela deve passar por 3 questionamentos. O que eu vou fazer é legal, né? Se a legislação impõe esse serviço, permite, se é necessário, ou seja, se essa ação é conveniente no caso, quem ele vai proteger e essa ação sendo feita, quais serão os efeitos que ela vai ter e a proporcionalidade. Então, embora o policial tenha como sua característica profissional arriscar-se, ele não pode fazer um risco a qualquer preço. Tem que ser um risco calculado, né? Exatamente. Bom, e por falar em treinamento, a gente convidou o Cabo Teodoro para vir até aqui para contar para vocês um pouco mais sobre este salvamento. Como ele já tinha um compromisso, ele gravou um vídeo contando como é o treinamento, que deu a ele segurança para agir. E também falou sobre o sentimento que a estação trouxe para ele. Isso faz parte da minha profissão, da minha formação policial militar. No curso de formação policial, ele tem duração de 1 ano. Então, durante esse 1 ano de curso, nós temos diversos módulos, entre eles o de gerenciamento de crise e o de combate a início de incêndio, a princípio de incêndio, junto com a Corporação de Bombeiros Militares do DF. No gerenciamento de crise, nós aprendemos a identificar, analisar e reagir. No caso, eu identifiquei, analisei e reagi para evitar uma maior, para evitar essa ação. Não é que eu não tive medo, eu tive uma tranquilidade para agir. E eu pensei, não em mim, mas pensei no próximo, pensei na criança e como é que eu chegaria nela. Não tive medo, eu não hesitei em agir, eu só olhei e agi. E depois que eu agi, que eu fiz essa situação, que não só eu, junto com a minha equipe, eu analiso que não tem gratidão maior do que o sorriso da criança. Quando o senhor vê a menininha me abraçando, quando eu vi pessoas de mais idade, com idade de ser meu pai, vim agradecer. Então, assim, isso não tem preço que pague. É amor à profissão só, eu gosto do que faço, sou apaixonado pelo que faço. E é isso, não tem, assim, o que dizer. Esse só é o maior pagamento da profissão nossa policial militar.
Doutora Juliana, a gente percebe até a emoção na voz do Cabo Teodoro em algum momento ali do depoimento que ele gravou. Em situações como essa, como é que eles separam a emoção da razão? O treinamento tem essa função, né? Os treinamentos, eles têm como base a simulação de situações problema e a orientação, o exercício, a repetição, muitas vezes, tem um lugar importante para capacitar o policial a ter aquelas estratégias para lidar com situações. Isso é fruto de muito treinamento, por isso é sempre uma batalha, uma regra, uma necessidade das corporações de manter esse espaço de treinamento frequente e constante. E é bom ressaltar aqui que ele agiu porque ele tinha treinamento para isso, né? Não é qualquer pessoa que pode tomar aquela atitude que ele tomou, né? Sim, exatamente. A gente pensar nessas situações e achar que elas são a regra não é correto, né? O policial nem sempre, embora queira muito, nem sempre ele pode ter uma ação tão pronta e tão eficaz. Muitas vezes ele precisa chamar um reforço, muitas vezes ele precisa ter um momento de parada para poder analisar melhor a situação. Então, a gente não pode também pegar isso como um modelo, porque as pesquisas de vitimização, muitas delas apontam que o policial se fere mais na folga. Ele se fere mais quando ele está sozinho, ele se fere mais quando ele não tem todo o arcabouço policial, né, em volta dele. Então, seja de forma letal ou um ferimento, né, não letal, ele precisa se cuidar. Doutora Cristiane, como é que é definido o conteúdo desse treinamento que é passado para os policiais? Cada instituição define o seu conteúdo ou tem um conteúdo único? Eu penso que não é um conteúdo único, não. A gente vê que algumas polícias, elas são mais preparadas do que outras, né? Então, por exemplo, a Polícia de São Paulo é uma polícia bem criticada com relação a algumas atividades que eles praticam por conta do ímpeto, né? A gente lembra do caso dos 2 menores na Marginal, dirigindo com 11 anos, quando eles chegaram atirando e depois pararam e viram que eram 2 crianças. Então, assim, quando você percebe que tem esse tipo de ação, a gente percebe que precisa de ter um treinamento menos militarizado e um treinamento mais humanístico, eu digo assim. Então, matérias como direitos humanos, que até 10, 15 anos atrás nem se pensava em colocar nesses cursos de formação, hoje já passa a ser uma exigência. Por quê? Para você mostrar o outro lado e trazer esse equilíbrio emocional e um pouco da razão também para o policial. Mas ainda assim, a gente precisaria de uma uniformização desses conteúdos. Talvez o Ministério da Justiça pudesse lançar uma resolução, uma portaria, na verdade, mais pormenorizada, dizendo quais são os passos, dando as diretrizes para os estados, para que isso fosse feito de uma maneira só. E esse treinamento também é diferente de acordo com o tipo de trabalho que ele exerce? Por exemplo, polícia militar, polícia civil, bombeiro, polícia municipal, por exemplo? É diferente, sim, porque a função deles é diferente. Então, a polícia militar, ela tem uma função teoricamente mais repressiva, né? A polícia civil é uma polícia judiciária, então chega praticamente depois que o crime aconteceu. Então, ali você já chega para poder fazer a perícia, já chega para poder investigar. Então, o treinamento deles é um treinamento diferente. Aqui no Distrito Federal, eu acho que até você tornar o concurso de nível superior da Polícia Militar trouxe algo um tanto quanto positivo, porque você acaba selecionando, e aí eu acho que a educação é um meio bem adequado para as pessoas conseguirem até trazer uma barreira pessoal, para saber qual é até o limite de onde pode se agir. E eu acho que isso, e eu não tenho pesquisas para poder confirmar, isso pode ter melhorado um pouco dessa capacidade de compreensão, mas a atividade deles é diferente, sim. Agora, doutora Juliana, esse treinamento tem que ser constante, né? Não basta o treinamento na hora de entrar para a polícia. Eles têm uma reciclagem, vamos dizer assim? Algumas polícias têm, Flávia, outras não. Algumas têm mais, outras têm menos. Se você pegar, por exemplo, a normativa do Ministério da Justiça, a Matriz Curricular Nacional, ela tem um arcabouço de disciplinas, de ementas, né, de matérias, de conteúdo, que algumas são comuns a todas as polícias e algumas, todos os profissionais de segurança pública, e outras são bem específicas. Existem alguns esforços, por exemplo, como a rede EAD, que é a rede de ensino à distância do Ministério da Justiça, e que tem ciclos a cada 3 meses, e que esses policiais
bombeiros militares, policiais civis, policiais militares, ou seja, todos os profissionais de segurança pública podem se inscrever a cada 3 meses em algum curso. Dentro das polícias, por questão de recurso, às vezes isso é mais difícil. Hoje nós recebemos algumas perguntas dos nossos telespectadores gravadas pelo celular. Vamos à primeira delas. Olá, eu sou Maísa França, sou de Montalvânia e gostaria de saber o que acontece se um policial estiver armado e bebendo. Doutora Cristiane. Veja bem, a arma de fogo, a disciplina da possibilidade da pessoa andar com arma de fogo, ela veio no Estatuto do Desarmamento, né? Então, o Estatuto do Desarmamento, no artigo 6, ele veio e disciplinou que os agentes previstos no 144 da Constituição, que traz a segurança pública, eles poderiam ter arma em território nacional, trazendo uma pequena exceção para as guardas municipais, a depender da quantidade de habitantes dentro daquele lugar. Então, assim, as corporações, elas também têm o poder, essa é a regra geral, as corporações, elas têm o poder de emitir normativos para poder disciplinar que tipo de armamento que o policial anda. Então, por exemplo, o BOP tem um tipo de armamento diferente do policial que está no batalhão escolar. E isso é uma normativa da própria Polícia Militar, assim como a Polícia Civil pode fazer isso e a Polícia Federal também. Então, o tipo de armamento ele é dado de acordo com o tipo de atividade que o policial desempenha. Então, geralmente, e aí o bom senso ele fala mais alto, é óbvio que, penso eu, que não existe uma normativa que proíbe as pessoas, porque aí você traria uma limitação que a lei não trouxe, né? Mas o bom senso ele precisa existir, sim. Então, se a pessoa sai para poder beber, o que não é comum, tá, Flávia? Então, eles saem armados porque a pessoa incorpora aquele papel de dia e de noite. Então, a preocupação pessoal que eu tenho é que as corporações, elas não se preocupam com a saúde mental dessas pessoas. Então, a pessoa que lida com crime todo dia, ela vai se contaminando um pouco com aquilo. Então, às vezes você pega, e eu já dou aula em curso preparatório para concurso há mais de 14 anos, então, o que a gente percebe? Às vezes você vê aquele menino estudando lá para o concurso um dia, daqui a pouco ele é policial que te para numa blitz. Você vê o comportamento completamente diferente, né? Às vezes uma pessoa doce, afetuosa, daqui a pouco se torna uma pessoa desconfiada, um tanto quanto agressiva. Então, assim, eles incorporam muitas vezes esse papel e isso se torna realmente um fator perigoso. Mas a limitação, ela realmente, a lei, ela não traz, eles podem transitar em território nacional. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. Agora a gente encerra o primeiro bloco do artigo 5º de hoje. Aguarde aí, o programa volta já já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje falamos sobre a atuação policial no Brasil. Aqui no estúdio eu converso com a advogada criminalista Cristiane Damasceno e também com a psicóloga e pesquisadora em segurança pública Juliana Silva. E será que um policial é sempre um policial estando a serviço ou de folga? Esta é a dúvida da Tatiane, de Minas Gerais. Vamos ver. Olá, meu nome é Tatiane Alves, moro em Divinópolis, Minas Gerais, sou operadora de telemarketing. Minha dúvida é: o agente de segurança deve agir quando estiver de folga? Doutora Cristiane, a gente já falou um pouquinho aqui sobre esse ímpeto do policial, mas qual é a recomendação? Atividade policial diferente, e assim como os bombeiros, quando a gente fala atividade de policial, eu acho que a gente fala um pouco de segurança pública, no qual eles estão incluídos também. Eles têm o dever de ofício de agir a todo momento, né? Resguarda-se, o resguardo da própria vida, da vida de terceiro, contanto que eles têm a possibilidade de terem armas dentro do território nacional, eles têm prerrogativas que talvez o cidadão comum não tenha. Agora, por óbvio, como bem comentou a doutora Juliana anteriormente, é bom a gente pontuar que o ímpeto, ele tira um pouco da razão e o cálculo na atividade do policial. Então, se você vê que sozinho você tem que fazer um enfrentamento com 5, 6 pessoas armadas e só eu estou armado, eu tenho que calcular se esse risco ele é possível, ele é permitido, se eu não vou colocar a vida de outras pessoas que estão ao redor ali em algum tipo de situação inconveniente. Então, quando eles estão de folga, quando a gente está de folga, a gente está desguarnecido, né? Então, você está ali, muitas vezes, num momento de diversão com a família. Então, esse risco precisa ser calculado também. É claro que isso vai ser apurado posteriormente, né? Porque a gente tem casos, por exemplo, um caso que aconteceu aqui, que eles estavam dentro do ônibus, voltando para casa, ele estava desarmado quando eles entraram para poder assaltar o ônibus. É aquela coisa, se ele entra para poder tomar alguma atitude, talvez seria uma precipitação e a vida das pessoas que estão dentro do ônibus seria colocada em risco. Então, o policial militar, em qualquer tipo de ação, estando em serviço ou não, ele precisa calcular qual vai ser o resultado da atividade, da atitude dele.
Agora, ele tem o dever de agir mesmo se ele estiver de folga? O dever, eu penso que sim, porque a atividade, ela é uma atividade que ela não tem uma limitação, né, Flávia? Então, assim, a gente vê que o horário de trabalho é muito diferenciado, a possibilidade de possuir armamento enquanto os outros não possuem também. Então, eles têm. Agora, o cálculo da atividade, ela sempre tem que ser bem feita. E como fazer esse cálculo, doutora Juliana? É complicado, né? Os policiais têm simulações em que eles são treinados nessa capacidade de julgamento, né? E o que se chama também de análise de cenário e identificação de riscos. Ele precisa, então, fazer essa conta de chegar, né? Dos recursos de que ele dispõe e do que a situação necessita. Existe matéria, existe, né, conteúdo em termos de treinamento em que essa habilidade é treinada. Agora a gente vê mesmo muitas notícias, como disse a doutora Cristiane aqui, de assaltos em andamento e tem um policial ali, ele acaba se sentindo nessa obrigação de agir, né? Isso pode ser um risco, né? Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre falando, sabe, Flávia? Porque também estar nesse papel de salvador, de herói, é muito sedutor. E muitas vezes o policial pode ser capturado por esse desejo de estar nesse lugar, né? Como eu já tinha te falado, as pesquisas indicam isso, né? De que na folga ele é mais vulnerável, de que na folga ele se vitimiza mais. Então a gente precisa, dentro das corporações, na sociedade, a gente precisa também falar sobre isso. A gente precisa repensar esse paradigma do herói que muitas vezes está tomando vidas de profissionais. E muitas vezes é um risco só se identificar como policial, né? Porque a gente sabe de casos de assaltos, por exemplo, que os policiais foram vitimados porque os bandidos descobriram que eles eram policiais, né? Quando o profissional está indo para o trabalho, ele deve deixar a farda lá, eles têm esse tipo de orientação, por exemplo, de não carregar uma identidade, por exemplo, que o identifique como tal? Não é uma orientação, né, normativa, mas é uma prática de algumas polícias, sobretudo no Sudeste, em que você tem, né, um contexto de violência mais grave. A gente pode exigir do policial muito preparo, muita disciplina, mas a gente não pode exigir que ele se vitimize, né? Isso não é justo com ninguém. Então, não é uma orientação assim normativa, mas é uma prática bastante comum. É a questão de segurança, né, doutora Cristiane? Eu penso, sim, que no Sudeste, como bem a Juliana colocou, eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma pesquisa com os alunos recentemente, e é muito claro o cenário, assim, da violência. Então, bandidos versus polícia mesmo, eles estão em choque a todo momento, eles se encontram, eles querem se matar, eu posso colocar assim, né, por diversas razões, que não é o bojo da nossa conversa agora, mas você vê claramente. Então, se você entra dentro de uma comunidade, por exemplo, ou até mesmo quando eles estão de folga, muitos escondem os documentos e a arma debaixo do tapete do carro, né? E quando eles têm qualquer desconfiança que eles são policiais, eles não receiam em nenhum momento em atirarem para poder matar de verdade. Então, eu acho que a gente também precisa de um pouco de bom senso, né, Flávia? Toda atividade ela é muito bem-vinda, o Estado precisa de um aparato grande para poder funcionar, mas a gente não pode colocar a vida do servidor em xeque a todo momento. Então, por exemplo, quando a gente fala em infiltração de agente, é uma coisa autorizada hoje para determinados casos específicos. Por quê? Porque você coloca em risco a vida da pessoa a todo momento. Porque se ele está infiltrado, por exemplo, dentro de uma organização criminosa, e eles descobrem isso, a pena é pena de morte. Então, o Estado, naquele momento, infelizmente, apesar de ter uma equipe toda por trás daquele agente, eles não conseguem muitas vezes chegar a tempo para poder salvar a vida daquela pessoa. Então, a gente precisa calcular em que medida a gente também tem que colocar a vida desses profissionais em risco. Pois a senhora falou aí dos policiais que trabalham infiltrados. Nesse caso, o treinamento é maior ainda, né? É um treinamento assim, muito específico. A Polícia Federal, por exemplo, ela manda os agentes para outros países para poder fazer treinamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, como a Polícia Federal Americana, né, que tem agentes infiltrados aí durante 20, 30 anos, trabalhando na descoberta e desmantelamento de crime organizado. Aí é um outro perfil de policial, né? As polícias hoje aqui, tanto a militar quanto a civil e a federal, elas têm setores que só trabalham com a infiltração. São pessoas que têm várias identidades, que são policiais. Dentro da própria corporação, eles não são conhecidos, para que não fiquem vulneráveis ali, né, a investida das pessoas que eles estão investigando. Mas, assim, é um trabalho que exige vamos dizer assim, que um preparo emocional muito maior do que um trabalho de rua.
O risco também é bem maior. Bem né? maior. Bom, nós temos mais uma pergunta. A dúvida é da Deise, que mora no interior de São Paulo. Pode rodar. Meu nome é Deise Alima, eu falo de São José dos Campos, São Paulo. Se o policial não estiver trabalhando, ele ainda pode portar uma arma? Doutora Cristiane, a senhora já adiantou um pouquinho aqui, né? Mas vamos só responder para a Deise. Ele pode portar arma sim, né? Porque a lei autoriza o porte de arma, ele não porta qualquer arma. Eu acho que vale a pena a gente acrescentar só que existe um tipo vamos dizer assim, que de servidor, vou chamar assim. Os juízes e os membros do Ministério Público são os únicos que podem portar qualquer tipo de armamento, né, em território nacional, porque a normativa para eles é feita pelo próprio Tribunal de Justiça. As polícias, como elas têm um trabalho de segurança muito mais antigo e precisam de armamento há muito mais tempo, então elas têm regulamentos para dizer que tipo de armamento a pessoa pode andar no dia a dia. Agora, o Ministério Público e o Judiciário, essa não é a atividade fim deles. Então, isso é um auto-questionamento que se faz, né? Se essas pessoas, por exemplo, podem andar com arma de uso restrito. A lei que autoriza o porte de arma para eles, ela não diz absolutamente nada. Ela só diz que os magistrados e os membros do Ministério Público podem portar armas. E isso, muitos entendem que incluem as armas de uso restrito. Já as polícias, eles têm essas restrições. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, com armamento mais pesado, como é o caso do BOP, da Rotan, esses tipos de grupamento, eles usam o armamento mais pesado, mas é em serviço, por exemplo. Não é no dia a dia, né? Que aí você passa para armas que são consideradas autorizadas. E se acontecer dele estar ali, num desses casos que a gente relatou aqui, precisar agir, usar a arma quando ele estiver de folga, a apuração é diferente ou segue o mesmo trâmite de uma apuração se ele usou numa ação normal? É porque, assim, geralmente o armamento que ele tem com ele é um armamento particular. Então, a gente tem muito problema de armas frias com policiais, né? Que compram a arma, como ele tem, pela carteira dele, você já identifica que a pessoa tem o porte. Então, vamos dizer que o controle é muito mais complicado. E isso não é bom, obviamente, né? Então, quando mesmo a pessoa autorizada quer ter porte de arma, ela tem que pedir autorização para a instituição dela, para que eles emitam ali uma autorização para que ela tenha aquele tipo de arma. Por quê? Para fazer esse tipo de controle. Porque aí você sabe que arma que tipo de munição que é utilizada, quais são os acessórios que ele pode usar. Então, o controle é melhor, mas a investigação ela é feita da mesma maneira, né? Se for uma arma comum, é claro que nesses casos de armas que são particulares, tem esse pequeno problema que eu te falei, muitos têm armas frias. Então, aí acaba você voltando mais a atenção da corregedoria, das polícias e da própria investigação da Polícia Civil Federal, né? Agora, doutora Juliana, acontece numa ação de um policial vitimar uma pessoa. Nesse caso, como é que é feito o apoio a ele? Ele passa por um tratamento psicológico depois disso? Algumas polícias têm essa prática e ela é muito saudável. Tem uma normativa do Ministério da Justiça, que é a Portaria do Uso da Força, que orienta, que indica que todas as instituições de segurança pública ofereçam esse tratamento. Esse tratamento ele pode variar entre no momento mesmo da incidência do evento, ou seja, logo após aquela ocorrência, ele pode depois ter uma frequência de uma semana, um mês, 3 meses, e ele é indicado num período de 1 ano. Não necessariamente como uma psicoterapia em que o policial vá toda semana, mas uma checagem, porque o principal efeito de uma ocorrência como essa, que a gente considera como um evento traumático, é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele leva até 6 meses para aparecer. Portanto, é importante que não só as instituições ofereçam um suporte psicológico ali imediato, mas que também ele seja cotidiano e ele tenha uma certa frequência para que você também possa identificar alguns agravos que só aparecem depois. Tem que ter todo esse apoio, né? Até porque, como a senhora disse, é uma situação que mexe ali com a pessoa, né? Por mais que ela esteja acostumada a lidar com uma arma, com tudo. Sim, naqueles momentos iniciais ele pode ter insônia, ele pode ter perda de apetite, ele pode ter o que a gente chama de memórias intrusivas, que são aquelas memórias que vêm um flashback, né? Sem que o sujeito tenha intenção de se lembrar, mas que de repente ele se vê tomado por aquela lembrança, tem às vezes até sintomas físicos dessa lembrança, como aumento da frequência cardíaca. Não é uma situação simples e ele precisa sim de cuidado nesse momento.
Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no Artigo 5º e nós ficamos por aqui. O Artigo 5º de hoje recebeu a criminalista Cristiane Damasceno e a psicóloga e pesquisadora em segurança pública Juliana Silva. Você pode rever este programa e qualquer outro da nossa grade pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema, fazer críticas, dar sugestões. Converse com a gente. Nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.